Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje com a presença do nosso querido Alexandre Brulhões. Nós vamos estudar as questões de 10 a 16 e vamos iniciar no nosso trabalho dessa noite lendo um texto do livro Seara dos Médiuns, que foi ditado pelo Emmanuel ao Francisco Cândido Xavier. Interpretação. Não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor a fim de evidenciar-se entre os homens, embora os fenômenos consigam alicerçar a convicção. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros suscita observações científicas, mas não interfere em questões de conduta. Não é tanto de palavras que o Senhor necessita a fim de revelar-se entre os homens, embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão que contunde raramente ajuda a discernir. O mais nobre orador pode representar-se num disco. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita a fim de mostrar-se entre os homens, embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. O cálculo que exagera raramente ajuda a discernir. O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da cabeça, mas desconhece os problemas do coração. Não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a fim de externar-se entre os homens, embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registro de sentimentos. Não é tanto de competições que o Senhor necessita a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turfe de vez em vez grita e chora, aplaudindo um vencedor, e esse vencedor é sempre um cavalo. Para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, da paciência e do amor, porque só a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão, e só o amor é poder que realmente transforma a vida. Fantástica essa lição de hoje, né? Que a gente possa, de fato, né, trazer para a nossa vida, trazer para dentro das nossas reflexões, que, na verdade, o mais importante que a gente precisa ter dentro do nosso estudo, dentro da religião que nós abraçamos, é a consciência de que tudo o que nos é apresentado é a ligação entre nós e a divindade, entre nós e Deus, entre nós encarnados e os desencarnados, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. E que precisamos trazer esses sentimentos para dentro da nossa realidade, para dentro das nossas atitudes e para dentro de tudo aquilo que representa o sentimento na vida de cada um de nós. É isso. Maria Helena, nos brinde com a sua prece de hoje. Tá certo. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome, para estudar mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Que a espiritualidade amiga da casa de Pedro II e Teresa Cristina esteja presente e nos ajude a compreender tudo que o nosso amigo Bulhões vai passar para a gente essa noite. Que estejamos em paz e que consigamos compreender as palavras. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bulhões, é contigo. Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre atributos da divindade. E vocês já estavam meio que numa discussão a respeito disso, né? Sobre a compreensão, né? O que a gente entende, o que a gente não entende, qual é a nossa capacidade, que ponto que a gente está. Todo o significado ele é mutável, porque depende da nossa capacidade de compreensão, né? Nessas questões, eu lembro sempre de um estudo, gente, eu nunca mais achei
a fonte desse estudo, queria muito, eu sempre procuro, mas basicamente um estudo na área de antropologia. Lembrei, às vezes eu não lembro esse nome, trava, mas vamos lá. Antropologia, e esse estudo ele vem trazer uma situação que aconteceu já há um tempo, né, em que foi descrito uma situação que é mais ou menos assim. Um navio, uma tempestade se perdeu. Na época em que não havia um GPS, não havia, né, os navegantes se guiavam pelas estrelas e tinha até uma bússola, mas assim muito, enfim, não se perder. E aí estava com dificuldade e tudo mais, e tal, falava assim, e uma ilha, né? Ilha à vista. Opa, vamos lá. Pegar água, mantimento, ver o que tem para a gente seguir viagem. Um navio, para a época, em um porte razoável. E aí eles foram até perto da praia, lançaram âncora e desceram nos escalés, né, aquelas embarcações típicas de navios que tem são remo normalmente, e aí foram até a praia. Chegando na praia, eles verificaram que tinham alguns nativos nessa praia. E tendo esses nativos na praia, né, os nativos ficaram assim, caramba, de onde eles são? Os nativos nunca tinham visto gente de fora, então, né, são deuses, aquela coisa. E depois conseguiram romper a fase inicial de comunicação, conseguiram se comunicar em alguma coisa, e eles dizendo, não somos deuses, claro, dentro da limitada comunicação que foi permitida. E falaram, mas como vocês vieram? De onde vocês vieram? Nós viemos de além-mar. Além-mar. O que isso quer dizer? Mas vocês vieram como? Viemos de navio. Que navio? Eu falei assim, navio, aquele ali. Ali aonde? Aquele ali aonde? Eles não conseguiam vislumbrar o navio. Não conseguiam. O navio estava na frente deles, a algumas dezenas de metros para dentro. E eles não conseguiam visualizar, porque não tinham referências. Então, a capacidade deles era limitada pelo conhecimento deles. E eles não tinham referência para raciocinar o que seria um navio ou algo que eles estavam apontando. Provavelmente, naquele momento, aquilo era um borrão na imagem que eles estavam vendo. E aí, o que eles fizeram? Não, entra no barco, entra no escalé. Aí levaram alguns nativos até o navio. Quando eles chegaram no navio, eles encostaram, eles tocaram no navio, isso está descrito nesse texto. Quando eles tocaram nesse navio, eles, sabe, foi, nossa, e aí sobe, parece uma montanha. Não, sobe, aí vai de um lado, chega do outro lado, água também, vai por água. Caramba, então, assim, eles começaram a formar noções, e a partir dali, eles começaram a entender, ou de uma forma muito rudimentar, mas começaram a entender o que seria um navio, ou pelo menos como aqueles considerados deuses, né, porque chegaram ali, eles não esperavam, aqueles homens chegaram até a praia, até o local onde eles moravam. E aí, assim, além-mar, isso aí ficou no vácuo. Por quê? Porque eles conheciam a água, o mar, mas é daquela forma que, assim, chegavam... A limitação deles era entrar na água para pescar. Acabou. Ir além. Além não tinha nada. Então, eles não iam. Então, essa capacidade de compreensão é limitada pelo conhecimento. Essa capacidade nossa de compreensão
ela é limitada por esses parâmetros que são o conhecimento, né? Pensamento, né? Que é o exercício do raciocínio, né? O pensamento, e é um processo de comparação. Se eu não tenho o que comparar, eu não tenho raciocínio. Né? Então, mais ou menos, de uma forma muito direta, muito simplificada, é dizer assim, hoje está quente. Como assim? Por que eu digo que está quente? Porque eu sei que tem dia que está frio. Então, eu comparo. O pensamento é esse, e o raciocínio é justamente esse processo, né? Esse mecanismo que é justamente o mecanismo de uso da nossa capacidade. Bom, dito isso, a gente entra na questão de atributos da divindade. Porque, por mais que por mais que a gente tenha uma resposta na ponta da língua, e antes que a gente continue, de vez em quando eu vou estar olhando para o lado, porque eu estou com uma outra tela aqui, e eu estou com um texto aqui do lado. Por mais que a gente tenha uma resposta, por exemplo, o que é Deus para você? Né? Aí, como bons espíritas, né, falam, não, Deus é uma inteligência suprema. Fala, mas isso é cola dos espíritos. O que é Deus? É um ser, é uma divindade, é algo que... Normalmente a gente fala ser, né, como se fosse, assim, um, um homem desenvolvido, né, acima de Jesus. Só que... E por que a gente faz isso? Porque a gente precisa de parâmetros, senão, o que é Deus? Criador. Legal, criador. Mas qual é a referência de criador que a gente tem? O criador de uma pintura, o criador de uma estátua, o criador de um prato, né? O criador de uma, sei lá, de uma caneca. O jeito que criou essa caneca aqui, ele é um criador. Né? Então, essa é a referência que a gente tem de criador. Então, assim, a gente precisa dessa referência, né? Um ser supremo. Nós somos seres. Né? Quando a gente fala de ser supremo, um ser extremamente evoluído. Nossa! Mas é um ser. Então, a gente precisa muito disso. E aí, Kardec busca um entendimento, e nesse ponto, tem muita coisa que os espíritos dizem o seguinte: é isso, é aquilo, vocês ainda não estão prontos, mas pode ter um pouquinho assim, e assim, continua, é isso mesmo, pode melhorar. Mas nesse ponto, os espíritos deixam claro o seguinte: é isso e nada mais, por enquanto. Basicamente é isso. Porque tem dois pontos aqui. Né? A gente tem que se preocupar com outras coisas primeiro. 2, não temos capacidade ainda. Então vamos lá. Só para isso ficar mais claro, a gente vai no texto. Lá no Livro dos Espíritos, né, o item 10, está assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Já direto ao ponto. Né? E os espíritos dizem não. Falta capacidade de compreensão. Falta-lhe para isso sentido. Que sentido é esse? É justamente o resultado da nossa capacidade de compreensão. Sabe? Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Como é que a gente mede o tempo? Passado, presente e futuro. A gente pode mudar o passado? Não. A gente pode mudar o futuro? Mas o futuro não foi feito ainda. Então, o futuro a gente pode fazer no presente. Certo? Mas,
Se a gente pegar um gancho ali, e eu não vou entrar nesse assunto, até porque eu sou leigo, se a gente pegar o gancho ali na física quântica, teoria das cordas, e não sei o que e tal, passado, presente e futuro, o meu futuro pode ser o meu passado pode ser o meu futuro, essas coisas se entrelaçam. E aí eu vou dizer para vocês, a gente tem capacidade para... Hoje é tudo muito teorema, é muito teoria, aliás. Algumas coisas são colocadas, não, mas é assim. Beleza, então bota na prática. Não dá. Mas algumas coisas fazem sentido. Né? Nós temos, por exemplo, na evolução do... agora não muito tempo, se alguém lembrar do que eu vou falar, agora não muito tempo, há pouco tempo, descobriram aí eu não lembro se foram construções, se foram, né, diziam que o homem tinha começado numa determinada data, que a geologia, né, a geologia que eu digo, a datação de carbono lá de itens que foram achados, remetem lá aquela data, lá não sei o que e tal. Beleza. De repente, num sítio arqueológico, acharam itens lá que datam de... e mais evoluídos do que aqueles que nós temos como nossos irmãos no início. O que tem ali, o que acharam, é mais evoluído e mais antigo. Não só isso. Na história que a gente pega, tem lacunas aí. Essas lacunas, e assim, a gente pega muita coisa que fala, cara, não é possível ter feito na época. Como é que é isso? Como é que não é? Aí, é claro, a gente pode dizer, mas espera aí, porque naquela época, ver um sujeito, como por exemplo vieram de Capela, ver um sujeito talvez de Capela, talvez de outro lugar, ele veio, chegou ali, ele já estava muito evoluído e ele foi inspirado através da sua experiência anterior e falou, faz isso, faz aquilo, com isso aqui, e pá! Beleza. Só que tem algumas coisas que ainda, assim, na falta de referência, a gente aceita isso, pronto, acabou. Não é que os espíritos estejam enganados ou mentindo, não é isso. É que simplesmente a gente não tem outra forma de entender isso. Mas a questão é, esse sentido, né, para nós, o sentido hoje que a gente dá às coisas, ele é muito linear, assim como é a medida de tempo para nós. É muito linear. E isso é tão, assim, tão aprisionante, é que dá para falar assim, que, vejam vocês, o nosso relógio, né, o relógio, o ponteiro vai, quando a gente fala sentido horário, é da esquerda para a direita, certo? Beleza. No hemisfério norte. O nosso teria que correr da direita para a esquerda. Por quê? Porque é baseado na posição do Sol. Mas foi convencionado que é para todo mundo assim, pronto, acabou. Porque a gente, em determinado momento, a gente simplesmente não tinha capacidade para ver de outra maneira. Então, assim, nos falta muito entendimento para certas respostas. E os espíritos, eles não podem. Até porque alguns já disseram para Kardec, nem tudo nós sabemos. Nem tudo nós sabemos. Então, na primeira pergunta, a resposta foi, não, falta-lhe para isso sentido. Compreender a natureza íntima de Deus. Né? E aí ele vai lá para a 11ª e diz o seguinte, gente, se eu tiver, como é que se diz? Se eu estiver viajando muito, tá? Por favor, me digam, me interrompam. E aí, na 11ª, ele fala assim, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quer dizer, Kardec, ele nesse momento, ele questiona o seguinte, será que nós, né, meros mortais,
tão limitados. Um dia nós vamos chegar ao ponto de desenvolver a nossa capacidade e termos uma ideia, né? Podemos realmente compreender Deus? Isso vai ser possível? E aí os espíritas já nos dão assim, uma dica com relação à necessidade da reencarnação. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Então, a necessidade da encarnação na matéria bruta, porque o próprio espírito né, é, é matéria, só que é uma matéria sutil, né, muito sutil. Né? Mas nessa matéria, obscurecido pela matéria, essa matéria. Né? Então, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Né? E aí a gente tem que chamar atenção aqui num ponto. Né? Ele o verá e compreenderá. Ah, é você. Não, não vai ser assim. Imaginamos que não. Quem é aquele ali? Aquele é Deus. Caramba, Deus, como é que está? A comunicação no nível ali de Jesus, e Jesus para nós é a perfeição. Né? Mas ele não é o ápice da evolução. Primeiro que a evolução é contínua, e segundo que há outros mais capazes, né, mais evoluídos que ele. Só que ele já está num grau de evolução tão absurdo em relação a gente gente não consegue. Cara, como é que pode alguém ser mais evoluído que Jesus? Não tem como. A gente não compreende isso. Então, ele bota aqui, ó, quando pela sua perfeição, opa, quando pela sua perfeição, então nós nos tornaremos perfeitos, não perfeitos absolutos, como Deus, porque aí seríamos verdadeiramente deuses, todos nós, só há um. Seríamos criadores, né? E só há um criador, nós somos co-criadores, diferente, mas isso aí é outro assunto. Então, pela sua perfeição, essa perfeição é o quê? É quando a gente já tiver deixado a matéria de lado, tiver deixado todas as nossas limitações, quando a nossa caminhada ela for a passos largos na nossa evolução moral, quando nós tivermos deixado os traços maus que nós temos em nós para trás, quando tudo em nós for gratidão, amor, perdão, na verdade, quando não precisamos mais perdoar, porque não teremos mais a necessidade de perdoar, nós não nos sentiremos ofendidos, ou seja lá o que for. Então, quando nós chegarmos naquele nível, a atenção superior, e nós estaremos refletindo o que hoje para nós é a perfeição. É a perfeição que a gente consegue conceber, que a gente consegue idealizar aquela perfeição de Jesus. Né? E mesmo assim, se a gente tem dificuldade de praticar, é porque a gente não compreende realmente. A gente compreende alguma coisa, mas não o todo. Porque senão a gente praticaria. A gente praticaria. A ciência está aí para dizer, gente, olha só, perdoa. Para de ficar vendo notícia de desgraça. Para de ficar reclamando. Porque tudo isso destrói o teu sistema imunológico, te traz doenças, faz com que a tua psique e, portanto, o seu perispírito seja contaminado. Se nós entendêssemos realmente nosso irmãozinho mais velho, nós não nos permitiríamos isso. E nós nos intoxicamos diariamente. Diariamente. Então,
pela sua perfeição, vai se aproximar de Deus. Não é se aproximar, falou, opa, peraí, estou quase tocando, quase. Não, se aproximar é se aproximar no sentido da perfeição, no sentido da compreensão, né? Nós estamos, a cada dia que nós praticamos o ensinamento de Jesus, mesmo que o resultado seja errado, mas é nosso objetivo praticar o ensinamento de Jesus, tá? Nós nos aproximamos de Jesus. Mas mesmo que dê errado, sim, porque o erro faz parte. Não há como você acertar sem você errar. Mas eu conheço gente que acerta de primeira. Bom, pode até acertar de primeira nessa existência. Mas várias existências passadas, olha o tempo linear aí de novo, várias existências passadas foram recheadas de erros. Então, nessa tentativa de erro e acerto, os erros foram diminuindo, os acertos foram aumentando, e aí, de repente, vem numa encarnação e acerta. Por ainda estar numa estrutura bruta, uma vez ou outra erra, dependendo do que for, né? Por quê? Porque já vem treinando, lá de... É aquilo que a gente sempre fala, né? O virtuoso do violino, não sei o que e tal, poucos anos pegou o que é isso? Um violino? Peraí, deixa eu ver se eu sei tocar. E isso aqui e tal. Do piano, o garoto com 5 anos chegou no piano e destruiu o piano. Destruiu no bom sentido, né? Como é que isso acontece? Ele nunca viu o piano. Claro que ele já viu o piano. Não, nunca nessa existência. Mas em outras, com certeza, viu? Não só viu, como ficava dia e noite, 7 dias na semana treinando. Aí chegou nessa perfeição. Então, existe a necessidade do aperfeiçoamento, né? E quando a gente se aperfeiçoa, a gente chega próximo na questão do entendimento, na questão da visualização, no sentido de que não é com o olho que nós temos aqui, né? São os olhos da alma, é a compreensão, é aquele olhar que a gente tem só de sentir o cheiro, perceber o som, sabe? Então, é essa compreensão que se expande, né? E aí sim, nós o veremos aonde? Na criação. Na criação. Fala assim, Deus ali. E Deus aqui, Deus ali, olha Deus aí. É isso, né? E aí a gente fala, agora faz sentido. É um processo, né? É um processo. Então eles já deixam claro aqui, vai evoluir e vai chegar lá. Perfeito, como Jesus. A questão é que só para Jesus chegar perto da gente, poder estar perto da gente, ele teve que voltar 1000 anos, né? O que seria equivalente ali 1000 anos, né? Mas ele não regrediu, né? Ele apenas embruteceu o seu perispírito, né? Para poder se conectar e ficar um tempo aqui. Isso para fazer esse trabalho. Então, como é que a gente vai chegar lá? Bota 1000 anos, depois de 1000 anos, depois de 1000 anos, depois de 1000 anos. Bom, vamos continuar aqui, aí depois... Alguém quer comentar alguma coisa? Só colocar, então... Minha didática é maravilhosa. Quem quiser fazer alguma observação, algum comentário, a gente continua adotando aquele esqueminha de levantar a mão. Tá bom, gente? A Maria Helena já abriu a fila. É interessante você falar essa percepção que a gente vai ter de Deus, né? Claro que eu estou bem longe disso, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui às cataratas, no Iguaçu, que eu vi aquela quantidade de água, eu olhei para aquilo, eu me espantei, porque eu falei assim, gente, Deus existe.
Não sei explicar para você o que me fez falar que Deus existia. Eu já conhecia a água, eu sabia que a catarata... nunca tinha ido à catarata, mas aquilo ali me fez sentir a presença de Deus, a existência de Deus. E é por aí, pelo que você falou, né? Você sabe que eu conheci de uns 15 anos, quando eu conheci, ou 13, alguma coisa assim. Até hoje eu lembro da sensação. Essa é uma experiência que quem puder ter, vale a pena. Porque sabe aquela sensação quando a gente está perto de um mundo, né? Aquele pá, pá, a gente fala assim, caramba, está batendo dentro do meu coração, né? Assim, a pancada da água nas rochas e a energia, o som, você lá é tão pequeno, mas aquilo ao mesmo tempo te faz tão enorme, porque você está interagindo, as sensações elas são tão é algo realmente incrível que faz, que nos traz essa. Na época eu não tinha essa a capacidade de pensar nisso, mas é realmente uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Que marca e a gente fala assim, cara, como é que, assim, se isso foi obra do acaso, nossa, o acaso é bom demais, porque é fantástico, é fantástico, né? Fantástico. E aí Kardec faz uma observação aqui, que bota assim, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite... Aliás, deixa eu vou compartilhar aqui, tá, Cristiano? À vontade, pode fazer o que você achar melhor. Achei aqui. Acho que é esse. Então tá ali, né? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. A criatura no sentido de dizer, Deus é um ser, Deus... Foi daí que, da nossa necessidade de ter um parâmetro, que a gente acabou... parece que a nossa descrição de Deus é a descrição de Papai Noel, né? Eu acho que eles são primos, porque é aquele, né? Um ancião, cabelos longos, brancos, né? Que demonstra aquela sabedoria, aquela coisa assim, né? Mas enfim, é uma necessidade nossa, né? Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, o seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão, né? E aí a gente pensa o seguinte, Francisco de Assis fazia isso, e antes, né, ele mesmo, antes, né, o evangelista, né, João Evangelista, fazia isso, isso que ele cumprimentava os animais, o vento. Estou cansado, vou sentar nessa pedra. Dá licença, pedra. O que ele estava fazendo? Ele estava cumprimentando Deus. Ele estava reconhecendo não só a obra, mas também o próprio Criador. Então, quando a gente, sabe, a gente fala assim, pega, né? Fala assim, é água. Obrigado. Quando a gente faz isso, a gente começa a se conectar com as pequeninas coisas, né, que são obra do Criador. E aí a gente vai percebendo, é um exercício muito interessante, porque a gente vai percebendo Deus em tudo. E assim como o evangelista, assim como Francisco de Assis, assim como outros, inclusive, né, que respeitam, você vê, alguns indígenas, né,
alguns povos indígenas, ao matar a sua casta para se alimentar, eles matavam e paravam em reverência à caça, agradecendo a oferenda dos deuses, ou do Deus, dependendo da, 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 da crença. Mas por quê? Porque entendiam que tudo era conectado. Tudo está conectado. E nós, ditos civilizados, nossa, né, nós somos civilizados, fomos nós que criamos, vírgula. Né? Nós fizemos uso daquilo que Deus nos entrega. Por isso que a gente fala, esse corpo é nada mais do que um empréstimo. Né? O próprio alimento é um empréstimo, o planeta é um empréstimo para que nós, quem nós realmente somos, o espírito que nós somos e estamos aqui, possa evoluir. Né? Então a gente precisa ter a gente precisa desenvolver isso. Vamos adiante. Na questão 12, de novo aqui, peraí. Na questão 12, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, Kardec, em vários momentos, ele faz essas colocações. Né? Os espíritos dizem assim, não, isso vocês não têm capacidade. Aí fala assim, bom, embora não consigamos, será que não tem uma ideia assim? Porque Kardec é pesquisador, professor, né? Ele precisava explorar ao máximo esse entendimento. Né? Falar assim, eu já perguntei de tudo que é jeito, já fiz as mesmas perguntas de maneira diferente, já abordei as mesmas coisas de forma diferente, não tem mais o que explorar. Agora eu estou satisfeito. Então, é a característica dele, né, enquanto professor e pesquisador. Né? Podemos, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de alguma de suas perfeições, e aí eles botam, né? De algumas sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Foi a mesma pergunta, a mesma resposta da pergunta anterior. A mesma resposta. E complementam. Entrevês pelo pensamento. Olha aí. Lembram que eles falaram? Eu vou até voltar aqui antes. Cadê? Né? Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Esse ver, olha a resposta aqui. Eles dizem o que significa esse ver. Né? Entrevês pelo pensamento. Comparação. Entendem? Então, à medida que a gente vai evoluindo, o nosso pensamento ele vai abraçando uma capacidade, através de uma capacidade maior de compreensão, ele vai abraçando significados, significâncias, conceitos que antes não faziam sentido para nós. Seguinte, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Antes da gente ir para a resposta, aqui, ó. Eterno. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não consigo. Mas vou pegar aqui. Eterno, infinito, imutável. Mas se a gente pegar só a questão do eterno, nós dizemos Deus é eterno e o Espírito é... Essa é a hora de complete o espaço vazio. Né? Então, o que a gente fala? Deus é eterno e o Espírito é
Alguém sabe? Imortal. Imortal. Estrelinha. Cristina, marca aí. Estrelinha para Maria Helena. Então, a cada 10 estrelinhas ganha um bônus hora, hein? Olha que beleza. Então, olha só. Deus é eterno e o Espírito é imortal. Se é imortal, é por todo sempre. Hã? Beleza. Deus também, por todo sempre. Mas qual é a diferença entre eterno e imortal? Um teve início, o outro não teve. Ou melhor, eternidade não é dali para frente. Eternidade é por todo o sempre. Na nossa cabeça, nosso pensamento ele é linear. Eternidade é para frente. Só que a eternidade, na verdade, é para frente, para trás, para cima, para baixo. Por todo sempre, não é por todo sempre daqui em diante, é por todo o sempre. Para tudo que é direção. Por todos os sentidos. Então, essa é a diferença. E nós somos imortais. Por quê? Enquanto espíritos, claro. Porque assim Deus nos criou. Imortais. Espíritos que vão viver por todo o sempre, mas aí de uma forma linear. Porque nós somos imortais. Mas no caso de Deus, ele é eterno, por todo sempre, na eternidade. Para frente, para trás, enfim. Já falamos sobre isso. E aí eles falam, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Vamos ver a hora. É até 9h40, é isso? Né? Então, até 9h30, mas eu sempre coloco um pouquinho mais para... Então até 10 horas, pronto. Então vamos lá. Eles respondem, do ponto de vista, sim, né? Então, temos ideia completa de seus atributos, com todas as suas características. Do vosso ponto de vista, sim. Por que do vosso ponto de vista? Veja, quando falamos eterno, acabamos de discutir isso aqui, eterno, infinito, imutável, imaterial, todos esses conceitos foram definidos por nós. Esses conceitos estão limitados na nossa ignorância. Então, Deus é eterno. Como assim? O como assim é de acordo com o meu conhecimento, minha capacidade. É infinito, né? Infinito. É infinito quer dizer o quê? É um número que vai crescendo e eu não consigo contar. E aí, olha só, é um número que vai crescendo, é de agora em diante. É sempre assim, o nosso pensamento ele é linear. Imutável, imaterial, único, né? E por aí vai. Então, do vosso ponto de vista, quer dizer, de acordo com a sua capacidade, sim, sem sombra de dúvida, porque credes abranger tudo. Se a gente pegar, e a gente vai ver mais adiante, né, o significado dessas palavras, que estão limitados no nosso conhecimento, a gente abrange tudo. Não tem mais nenhuma característica que possa colocar aqui acima disso, né? Que complemente, isso aqui já pegou tudo. Mas esse pegar tudo, esse abranger tudo, é a nossa capacidade, limitado pela nossa capacidade. E aí vai. Saber, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Qual é o mais inteligente aí? Criança. É criança que está engateando ainda. As quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Lembra do que a gente falou lá na frente? Lá atrás, enfim, no início.
Ah, viemos de navio. Navio. De além-mar. Como assim? Essas limitações, né, elas ainda existem. Não nesse formato, mas ainda existem. E nós não compreendemos isso. E é por isso que o homem tem, o ser humano, né, tem tanta dificuldade de aceitar certas questões. Porque não consegue compreender. E aí, como ele não consegue compreender, ele simplesmente, isso não existe. E acabou. É mais fácil negar. A razão com efeito, está aqui, ó. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir um grau supremo, em grau supremo, essas perfeições. Portanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinito, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é, olha só, se Deus é eterno, vamos pegar aqui a lista, eterno, infinito, imutável, material, eu defini o que é Deus. Só que, ao definir, eu limitei. Porque o próprio conceito é limitado pela minha compreensão. E aí Kardec faz o seguinte comentário. Deus é eterno, para que nós possamos entender o que os espíritos estão passando. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade, sem o pensamento linear. Né? É imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. É por isso que dizemos que as leis de Deus são naturais, divinas e imutáveis. Elas mudam no sentido da compreensão que nós temos delas. Há leis que nós nem sabemos ainda, porque não se aplicam a nós, porque estão muito acima da nossa capacidade. Mas dessas leis que nós temos contato, né, as leis de Deus, que chamamos de naturais e imutáveis, elas são válidas para todos. Elas não são mutáveis. Elas não são adaptáveis à nossa compreensão que é. Que mais? É imaterial. Quer dizer, lembra o que a gente fala? Espírito é matéria, matéria sutil. Perispírito é uma matéria que está ali no meio do campo, né? Tá nem lá nem cá. Né? E o éter, né? Esse vácuo entre os planetas, as estrelas, a própria ciência há um tempo já diz que esse vácuo que antes se chamava, né? Assim, o éter é vazio, tem nada, né? Esse vácuo tem nada. Já fala assim, não, tem sim, tem uma poeira cósmica ali, tem fluidos, tem, enfim, uma série de matéria ali que conectam todos os objetos, todos os corpos celestes, toda a vida. A própria ciência já fala isso. Então, é preciso que a gente entenda isso, né? Então, o ser imaterial quer dizer que Deus está além de toda e qualquer escala. Mas é uma matéria quintessenciada. Não, ele é imaterial. Não tem essa de... É imaterial. Isso quer dizer que sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Sutil, grosseira, não importa. Não importa. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações. É único. Né? Só ele. Aí a gente pode falar assim, se é um ateu fala assim, então Deus é único. E, de repente, e aí? Nasceu da onde? Que chocadeira foi essa? Que nasceu filho único? Não, mas peraí, Deus não tem início. Não tem início. Não, sei. Inteligência que sempre houve.
para a gente rebater a gente só rebate assim, não, Deus é imaterial, Deus é eterno e acabou. Mas explica isso. Não consigo. É a nossa limitação. Né? É a nossa limitação. É onipotente. Ele o é porque é único. É por isso que a gente fala, né? Não há folha no universo que caia sem a permissão de Deus. Não é que Deus fica sentadinho lá, sentadinho no trono, olhando assim e fala, essa folha pode cair, não, essa não, essa fica aí mais um tempo. Não é isso. Né? Falar assim, opa, estou sabendo, estou captando aqui, caiu uma folha. Não é isso. É porque tudo no universo está é, é, segue as leis de Deus, a vontade de Deus, essa vontade superior, né? Essa vontade da criação. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E aí, esse não se permite que duvide, a gente lembra o seguinte, lá na nossa Constituição, a Constituição nossa brasileira, tem lá um inciso, artigo, parágrafo, não sei, eu nunca lembro. Mas é o seguinte, a ninguém é dado o direito de alegar desconhecimento da lei. Está lá escrito. Ah, pô, mas eu não sabia, cara. Eu podia não saber que estava na lei, mas você sabia que não podia. Então, a gente sabe. Basta alguém dizer assim, oh, cara, fulano vai ver. Esse fulano vai ver, já tem alguma coisa aí. Né? Então, a gente tem umas dicas ao longo da nossa caminhada. Beleza. Vamos falar sobre panteísmo. Quando a gente fala sobre panteísmo, até aqui, essa primeira parte, tudo bem? Ninguém levantou a mão, mas estou perguntando mesmo assim. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir, então. Ah, beleza. Ó, se vocês que estão com a câmera fechada estiverem jantando enquanto eu estou aqui com fome falando, vocês me pagam. Vamos lá. Só para acordar, Panteísmo. Né? O que é panteísmo? Né? Sei. Panteísmo é o seguinte. Deixa eu abrir aqui, peraí. Antes de abrir aqui. Tem uma coisa que a gente fala muito na doutrina, que é o conhece a ti mesmo. Né? É importante a gente se conhecer. Por quê? Porque quando nos conhecemos, e ir para o banheiro, olhar no espelho, olhar no olho, nem falar assim, eu estou na frente do espelho, estou validando um monte de coisa, estou olhando assim os cabelos, então, opa, tem que ilustrar a careca, essas coisas assim. Não é isso, é olhar no olho, olho no olho. Né? Quando a gente fala assim, olho. Né? E a gente conversa, faz aquele exercício que Santo Agostinho nos sugeriu, né? Ao final do dia, quando eu estava encarnado, avaliava tudo aquilo que eu tinha feito de certo, de errado, não sei o que e tal, parará, e aquilo que tivesse feito de errado, colocava na lista, primeira atitude do dia seguinte, consertar o erro do dia anterior. Sempre. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente começa a conhecer um pouco. Se a gente está falando assim, caramba, fiz isso certo, pô, legal, eu antes fazia errado, agora eu fiz certo, opa, percebi aí um padrão. Mas isso estou fazendo errado. A gente vai se conhecendo. E, ao nos conhecermos, nós percebemos características que nos tornam mais capazes de fazer certas coisas e menos capazes de fazer outras. Com isso, a gente vai falando assim, opa, eu tenho que aperfeiçoar aqui. Eu tenho, isso aqui está legal, dá para manter assim, aquilo ali, e não, isso aqui eu tenho que tirar. Então, quando a gente
vai fazendo esse exercício, a gente vai se conhecendo e, ao nos conhecermos, nós percebemos onde precisamos focar a nossa energia no aprimoramento moral, ético, espiritual, material, seja lá o que for. Então, é um exercício muito interessante. E lá, essa frase, ela não foi assim criada à toa, ninguém sabe quem criou. A frase toda está escrita no Templo de Delfos, né, lá em cima, né, e conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os deuses, porque a época era politeísta, né, e, e, e assim, nós tínhamos uma situação em que os pensamentos eles eram desenvolvidos em função de muitas fontes de tudo aquilo que você recebia. Mas a questão e por isso os muitos deuses, a questão, olha que interessante. Você quer conhecer a Deus? Se conhece. A frase diz isso. Quer saber os segredos do universo? Conheça-se. Então, quando a gente quer saber mais, a gente se conhece. Eu lembro sempre que conta-se que algumas situações, né, pessoas iam até Chico Xavier e falavam assim: Chico, eu vim aqui porque eu vou morrer. Todo mundo vai, né? Mas aí ele falou assim: mas por que, meu filho? Por que você vai morrer naquele jeitinho doce dele que a gente, né, sempre vê aí em gravações e tudo mais? Essa pessoa falou assim, numa determinada situação, a pessoa falou assim: Chico, olha para mim, eu estou muito doente, eu estou puro esqueleto, estou quase, né, pele e osso, e não sei o que e tal, estou muito doente e essa doença está me matando. E ele disse assim: meu filho, você já perguntou a Deus o que você tem que aprender? Pergunta a Deus. De repente, você não precisa morrer agora. Porque a doença, ela, na verdade, ela vem assim, mas a doença é do corpo, mas reflete na alma. A doença no corpo, ela não é à toa. Tem um motivo. Tem um motivo. Claro que tem um motivo. Eu fui numa festa e estava todo mundo resfriado. Eu fiquei resfriado. Não, não. Se não houvesse um motivo para você pegar a doença e aprender, experimentar, sair mais forte, você não pegaria essa doença. Você pegou porque você precisava dessa doença. Então, assim, ele falava: pergunta para Deus. E ele ficou com aquilo, né? Tem essa situação, até uma pessoa chegou a ser curada, lá no lar de Frei Luís, e voltou e, de repente, começou a se dedicar ao seu lado espiritual. Começou a trabalhar e a doença foi embora. Não sei se essa pessoa já faleceu, enfim, a questão é que não morreu daquilo. Então, o conhecer, se eu quero conhecer Deus, se eu quero conhecer o universo, se eu quero conhecer as respostas da criação, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, aquela coisa toda, né? Basta olhar nos meus olhos. E no processo meditativo, através da oração, eu vou me conhecendo, vou descobrindo o porquê das leis universais, por que que Jesus falou tanto, né? Fala assim: mestre, quantas vezes preciso perdoar o meu ofensor? Ele fala: não, 7. Não, meu filho, não 7. Nem 70, 70 vezes 7. Cada ofensa, não é o ofensor. Cada ofensa. Caramba, cara. Uma ofensa, 490 vezes. 10 ofensas, 4.900 vezes? Tá doido. Como é que é isso? Se você contar e chegar a 4.900 perdões, aliás, se chegar a 490 contando bonitinho ali,
Tem algo muito errado nesse processo do perdão. Porque a ideia é você perdoar até o ponto de você não contar mais, você simplesmente perdoar. Para que, então, um dia você não precisa mais perdoar porque você não se sentiu ofendido. E aí, a gente vai chegando, lembram? Como é que é Deus? Quais são as características? Né? Como é que é a vontade, a natureza íntima de Deus? Quando a gente chega nesse ponto em que as coisas... eu lembro, né, acho que foi uma maratona de Olimpíada, se não me engano, né? E aí o sujeito chegou, ele passou por um portal e parou. E aí veio o segundo, o maratonista, um espanhol, se não me engano, quando ele viu que o cara parou porque ele confundiu a chegada, né, a chegada estava uns metros à frente, ele colocou a mão, né, bateu, falou, oh, é lá. Eles não falavam o mesmo idioma. É lá. E aí empurrou e o cara se tocou e correu, passou. Aí ele passou em segundo e os dois foram lá, se abraçaram, um agradeceu o outro, só no gesto, no sorriso, no abraço. Né? E aí o repórter vira para esse que chegou em segundo, esse maratonista, e falou assim, por que você fez aquilo? A pergunta dele, aquilo que? Aquilo ali na chegada? O que? E aí o repórter explicou, você podia ter passado por ele e chegar em primeiro. Ele, sem entender, continuou sem entender. Mas que mérito eu teria? Ele chegou em primeiro. Então, quando a gente começa a se conhecer, essas conexões que nós vamos fazendo com o exemplo de Jesus, a gente participa de uma prova e a gente está disputando quem vai chegar em primeiro. Né? A prova é para isso, a gente está ali na prova, na competição, não sei o quê. Quem vai chegar em primeiro, segundo, terceiro, beleza. O cara chegou em primeiro. Ele se equivocou ali, mas é uns metros à frente. Se ele não tivesse equivocado com um portal anterior, ele teria continuado e teria. Então, gente, ele chegou em primeiro. Esse foi o raciocínio daquele atleta. Então, essas conexões, elas vão se tornando... outro dia, né, eu vi o seguinte, em alguns países, aqui a gente fala assim, estão andando de carro, são duas faixas estreitas. São faixas estreitas, normalmente. São duas faixas. Na hora do trânsito intenso, se bobear, viram 3 ou talvez até 4. Mas são faixas estreitas. Viram 3, 4. Tem alguns países que, assim, parou. Faixas são largas, passam 2 caminhões. Aí o trânsito parou no acidente. O que os motoristas fazem? Param para o campo. E no meio? No meio passa um navio de tão largo. Não, então por que não vai à frente? Porque a consciência desses indivíduos, claro, existe a lei, é óbvio, mas aqui também existe e a gente não respeita. A consciência desse sujeito diz o seguinte, cara, tem que deixar espaço, porque se é um acidente lá na frente, vai passar ambulância, bombeiro, polícia. Então, tem que deixar o espaço. O que adianta? A gente se amontoar lá na frente, aí o sujeito está lá no acidente, preso, vai morrer por quê? Porque nós bloqueamos a passagem do bombeiro, da ambulância. Então, essa ideia de, vai perdoando, vai ajudando, vai não julgando, vai fazendo tudo isso, porque aí você vai se conhecer, você vai se aprimorar, você vai deixar de ficar doente, porque todo esse processo, existem vários experimentos, várias pesquisas científicas que dizem que quando a gente se coloca num processo de gratidão, em contemplação, em prece, a gente faz essa conexão e vai aprimorando o nosso eu moral, as nossas escolhas elas são mais assertivas, porque o nosso pensamento ele deixa o egoísmo de lado, ele deixa tudo aquilo que é mal vai ficando de lado. Nosso pensamento ele é mais assertivo. E o nosso sistema imunológico ele se torna mais forte.
percebe que a própria natureza, a biologia do nosso corpo diz o seguinte, cara, quando você se coloca de uma posição boa, o teu corpo é mais forte. A ciência está aí para provar isso. Jesus já falava isso 2000 anos atrás. Aliás, Sócrates, Platão e tantos outros ainda antes falavam isso. Tanto que essa frase no templo de Delfos é de 400 anos antes, estima, antes. É antes de Platão. E aí, alguns dizem, é de Platão, outros é de Tales, outros é de. Enfim, mas ninguém sabe de quem é. Mas a verdade que tem ali, né, conhece-te a ti mesmo. É por isso que a gente fala, quando a gente abre lá a parte de leis morais de Deus, né, pega aqueles 13 capítulos ali, que tem introdução, tem todas as leis, depois complemento, e tal, parará, a gente fala o seguinte, não adianta falar assim, cara, é muita lei, eu vou pegar uma aqui e vou aplicar nessa vida. Está errado. Tem que pegar todas e aplicar. Por quê? Porque todas essas leis nada mais são do que é como se fossem parcelas da vontade de Deus. Quero compreender Deus? Pego essas leis junto e as aplico na minha vida. Como eu faço isso? Pergunta para JC. Jesus sabe, ele nos falou como. Então, quando a gente pega esse ensinamento e traz para a nossa vida, a gente entende Deus. Mas voltando aqui, só para a gente... Nossa, 9h15. Cristina, segura o relógio aí. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Né? Alguns falam assim, não, Deus existem inteligências, pensamentos, coisas abstratas, não sei o que e tal, parará, e que, juntando tudo isso, é Deus. Mas nisso a gente está falando nem de politeísmo, né? A gente está falando de panteísmo, ou melhor, o que é isso? Né? É a junção de várias características supremas, distintas, que ao se somarem formam, né, esse panteísmo, essa concentração de superioridade divina. Né? E aí ele fala, se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Quer dizer, o que nós chamamos de Deus, né, seria uma junção dessas forças. Então, seria um efeito. Só que o conceito básico de Deus é inteligência suprema. Não é a soma de inteligências, de características supremas. É o supremo, está acima de tudo e de todos. Né? Então, ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. E aqui está um resumo, né, do que a gente vem falando, e eu não compartilhei. Aqui está um resumo do que a gente vem falando, que diz respeito ao fato de que a gente procura muitas respostas, procura muito entender certas coisas, quando deveríamos buscar entender outras. Né? Como facilitar o exercício do ensinamento de Jesus. Jesus está mais próximo. E se Jesus a gente tem dificuldade, imagina Deus. Então a gente fala assim, ó, crede-me. É como se dissesse assim, ó, você acredita que Deus existe, não acredita? E aí, Kardec, acredita? Kardec fala, acredito. Pô, legal. Então, já que você acredita que Deus existe, fica na tua. Tá bom por enquanto. É isso. Né? Não duvida de Deus. Isso é o essencial. Eles complementam, né? Até esse pensamento dizendo, não vos percais no labirinto, de onde não lograreis sair. Quer dizer, vai ficar perdido. Né? Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaria saber, quando na realidade nada sabe. Nada sabereis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmo. Santo Agostinho de novo aí, gente.
Olha a frase lá no Templo de Delfos. Olha, a gente tem vários exemplos. Então, ó, se preocupa com agora. Quer um amanhã melhor? Se preocupa com agora. Se preocupa com você. Não é falar assim, não quero nem saber do outro, estou nem aí. Não. Se preocupa com você no que diz respeito ao seu aperfeiçoamento moral. Estudai as vossas próprias imperfeições, olhe, conhece a si mesmo, a fim de vos libertares delas. Será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Porque a compreensão de Deus, nesse momento, é impenetrável para nós. E aí, na 15, quando se deve pensar da opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade. Ou, por outra, se deve pensar da doutrina panteísta. E isso é realmente o panteísmo, que diz o seguinte: nós saímos de Deus e retornaremos a Deus. Saímos de Deus? Sim, uma verdade, assim como toda estátua sai do escultor, assim como toda pintura sai do pintor, né? Porque é ele que vai lá e cria aquela obra, né? Mas não fala assim, eu vou criar uma obra. Tem até uns filmes de ficção, né? E aí o sujeito é todo tatuado, ele entra num transe, ele dá vida à tatuagem, a tatuagem sai, cai, cria vida, que não sei o que e tal. Essa é a ideia do panteísmo. Deus pega e fala assim, vou criar a Cristina. E Cristina viveu 100 anos, 150, Cristina vai chegar lá, né? Então, viveu 150 anos, falou, tá bom, chega, Cristina, volta. E botou de volta. Então, assim, o universo, né? Porque o universo está em expansão, né? Os planetas, eles evoluem, as estrelas evoluem e chega num ponto em que a estrela ela morre, né? Vamos dizer assim. O planeta também, depois de eras, morre e renova. Fala assim, esse planeta chegou, acabou, volta para cá que estava sentindo falta dele. Não é assim. Não é assim. Essa é mais uma maneira nossa de querer definir Deus. E também nos faz falar assim, eu não sou só filho de Deus, eu sou parte de Deus, eu sou um pedacinho de Deus. É muito orgulho da nossa parte, né? É um ponto, é uma extrapolação do nosso orgulho. Não podendo, e aí eles respondem, não podemos fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. E aí? Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Falamos sobre isso, né? A gente começa a colocar características que são reconhecidas por nós em Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Eu lembro que nas revistinhas de quadrinhos, eu sempre fui fascinado por revistas de quadrinhos, tinha uma entidade, né, que era a Eternidade, que era uma entidade que de vez em quando aparecia lá, né? Era a própria Eternidade. O corpo dela era feito de estrelas, das estrelas, do éter, do tudo, né? Só que, para que nós pudéssemos reconhecer, tinha lá uma cabeça, um manto, uns olhos, e tal, claro. É a nossa necessidade de colocar as características humanas nessas representações, né? E aí ele bota, e Kardec pergunta, o que se pode opor a este raciocínio? A razão. Às vezes, os espíritos são tão diretos, que bate uma peninha de Kardec. Caramba, o Kardec foi lá, fez todo um trabalho, chegou, não, vamos elaborar, aí faz uma pergunta daquela complexa, e aí ele diz, não, sim, nesse caso, a razão. Tipo, meu filho, para e pensa, né?
Mas, por outro lado, é uma resposta direta que diz o seguinte: é a razão, a tua razão. Para e pensa, para de conjecturas, de ficar viajando. Usa a razão. E ele bota, refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo que é o panteísmo. Né? Como, por exemplo, alguns falam muito sobre a metapsicose. O que é isso? É o fato de um espírito ele reencarnar, ora humanoide, ora animal, ora vegetal, ora... Né? É um absurdo. Mas alguns animais são divindades, né? Elefante na Índia, né? Na Índia não, a vaca, né? Na Índia, acho que na Índia é a vaca, elefante, enfim. Aí cada lugar tem o seu, né? Ok, né? A gente está, golfinho. Nossa, eu gostaria de reencarnar como um golfinho. O golfinho é um animal, uma criatura maravilhosa. É bonita, é inteligente, é livre. Caramba, eu gostaria. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Né? E aí, Kardec faz uma observação que diz o seguinte: essa doutrina faz de Deus um ser material, embora dotado de superior inteligência, seria um ponto grande o que somos em ponto pequeno. Né? Nós seria como se cada um de nós fôssemos uma célula de Deus. Deus fala assim: opa, criei o Alexandre. Tá bom, chega de brincar de vida, volta. Ora, transformando-se em matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Por quê? Porque estaria modificando as suas próprias células. E ao modificar as células de um corpo, o que acontece com o corpo? Se modifica. Então a razão diz, não pode ser assim. É a razão. E essa razão, ela vem embasada na ciência. A razão embasada na ciência. E para aqueles que dizem, não, ciência e religião são duas coisas distintas, não é bem assim. Cada vez mais a gente vai descobrindo que ciência e religião, né? Ciência, eu diria mais, ciência e religiosidade. Né? E religião normalmente tem a questão do grupo que define o que assim, como se deve. Então, a religiosidade é mais essa conexão com Deus. Né? É por isso que, dentro da doutrina espírita, a gente não tem uma religião, mas nós temos a religiosidade. Né? Esse tripé, onde você tem lá filosofia, ciência e religião, essa religião aqui é mais a religiosidade. Né? Quando Kardec falou religião, ele se referia justamente a esse conceito de religiosidade que tem nas religiões, de um ser supremo, de um criador, de leis, né, de uma evolução moral, essas questões. Né? Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo com todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Enfim, então é a razão que diz, não pode ser assim. Você não pode ser um pedacinho de Deus. Você é parte de Deus como uma criação é do seu Criador. Mas não é um pedacinho de Deus, foi, volta, não é ele. Né? Tem uma outra figura, né, dentro dos quadrinhos que fala sobre, eu esqueci o nome dessa figura, mas o que é essa figura? É uma inteligência suprema, né, e ela é suprema por quê? Porque cada ser desenvolve a sua psique, a sua inteligência, a sua capacidade e está conectado a essa inteligência suprema. Então, cada vez que alguém aprende, essa inteligência ela evolui, porque ela tem mais aprendizado.
Entendeu? Então, assim, é essa ideia que se tem dentro do panteísmo. E não é bem isso que ocorre, né? Bom, o que tem aqui no restante do texto a gente já falou. Cristino, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar e estiver dentro da... Então, alguém gostaria de fazer alguma observação, fazer alguma pergunta, um questionamento? Este é o momento. Ninguém? Ninguém? Fala então, dona Edmeia, abra o seu microfone, por favor. É sobre o fato dessa ansiedade de saber o que é Deus, né? Eu, quando era criança, eu não me conformava. Não é possível, como é que eu não entendo o que é Deus? Na juventude também, eu me esforçava, eu ficava frustrada, até que eu pensei assim, eu não tenho condição, então, de entender. Então, eu vou relaxar e vou esperar um momento, né? Mais tarde, quem sabe, eu vou conseguir saber, né? Ter essa resposta, né? Que me deixava muito ansiosa. Eu já cheguei aos meus 84 anos sem saber, mas pelo menos eu estou conformada que um dia eu vou saber o que é Deus. Estou tranquila, tranquila. É isso. A ideia é essa, né? Quem sabe na próxima, né, Edmeia? Oi, o que, Cristiano? Foi a Elaine. Quem sabe na próxima resposta, não é Não, não? que isso, na próxima? Nem as próximas. Vai faltar muito, porque até eu evoluir o suficiente para ver Deus face a face, eu acho que isso bota uns bilhões de anos aí, mas eu espero. Eu tenho todo o tempo do mundo, né? Eu sou imortal, então. Que ela, sorte, a Elaine não completou, ela estava assim, quem sabe na próxima era. Né? Nem na próxima era. Mas eu estou tranquila, eu não tenho mais aquela ansiedade, né? De quando eu era jovem, de querer saber de qualquer maneira, porque eu não admitia como é que eu não conheço, como é que eu não consigo entender o que é Deus. Aí eu consegui, pelo menos, a tranquilidade de saber que hoje, agora, no momento, eu não sei, mas eu tenho certeza que um dia eu vou chegar lá. Maravilha, maravilha. Você sabe que isso é parte de uma definição que a gente gosta muito sobre fé, que diz que fé é 50% entrega e 50% suor. A entrega é justamente a aceitação. A gente se entrega a Deus e diz, Pai, o jogo é seu, as regras são suas e eu aceito, não tem essa. Aquilo que eu não compreender agora, eu vou compreender depois, e o que errar, eu vou consertar, e, enfim, essa parte é contigo e não está na minha capacidade. Mas o que está na minha capacidade, deixa que eu faço. Isso aí. É o esforço, então, né? O esforço de cada um em evoluir. Porque eu sei que eu evoluindo, adquirindo mais luz, eu vou saber o que é Deus um dia. Então, cabe a mim esse esforço de chegar lá. É isso. Maravilha. Um dia todos teremos essa compreensão. Certamente. Alguém mais quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Então, eu vou fazer aquela pergunta fantástica do final do estudo. Alguém se habilita a fazer a nossa prece final?
Já todo mundo assim. É. Imagina o povo que está de câmera fechada, então. Então, queridos e queridas, ninguém se habilita para a nossa prece final, todos aqui veteranos de prece, que eu sei. Mas você não precisa abrir a câmera, não, Luciana, é só fazer a prece. Então, mas faz a prece, né? Abre só o microfone, poxa. Jaime, não tem jeito, estudo é estudo. Todo mundo veste, entendeu, a roupa de que é estudante e pronto, ninguém quer fazer prece. É um problema. Elaine disse que fazia. Posso fazer. Elaine. Então, eu sou a tia Má, que isso, que injustiça. Então, gente, vamos fechar as nossas coisas, que a Elaine vai nos beneficiar com a prece de encerramento dessa noite. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso amigo Alexandre, preparou um estudo para a gente muito bom, apesar de ter sido um assunto bem subjetivo, né, que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender, mas a gente tem essa certeza, como disse a nossa colega Edmeia, né, que a gente um dia chegar lá. Vamos chegar um dia lá. Essa é a nossa certeza e isso nos dá uma satisfação muito grande, né? Uma alegria muito grande. E que tudo que aprendemos hoje possa ser um degrauzinho dentro de nós, né? Para nosso conhecimento. A gente sabe que é isso, né? E que estudar é para sempre. E pedimos aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais que nos intuam, né? Que nos deem sempre essa vontade de aprender, de estudar cada vez mais. Isso nos ajuda demais no nosso crescimento, como espíritos imortais que somos, né? Essa é uma certeza que nós temos. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Cristina. E todos os nossos colegas que aqui estão. Que Deus abençoe a todos nós, assim como Ele o faz todos os dias. Obrigada. Então, queridos, nós vamos encerrando a nossa gravação de hoje, agradecendo ao Alexandre pela participação no nosso estudo nesse ano de 2023. Né? Alexandre não estará conosco, né, em dezembro, mas já estará conosco em 2024, já foi devidamente convocado, já abraçou a missão. Então, até não vão se livrar de mim, não. Mês que vem, não. No dia 23 de novembro, a gente se encontra mais uma vez. Temos mais um estudo ainda esse mês. E desejo a todos um excelente final de semana, com uma próxima semana de bastante paz. Até o nosso próximo encontro. Vou encerrando, então, a nossa gravação, agradecendo a todos. Tchau, gente. Obrigada, Alexandre. Tchau, uma boa noite para todos. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.